Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Vim até aqui pra falar de minha vida, de todo o cansaço, de todas as lutas e de como eu me afastei. Vim até aqui pra falar dos erros, confessar meus planos. Todos deram errado e de longe eu voltei. Como um vaso quebrado e ferido, hoje eu volto pras mãos do oleiro, como um vaso amado e querido. Hoje me encontro nas mãos do oleiro. Vim até aqui pra falar dos laços, todos me deixaram como um vaso velho e que não suporto mais. Vim até aqui tão cambaleante, força já não tenho, só posso os joelhos neste solo colocar. Como um vaso quebrado e ferido, hoje eu volto pras mãos do oleiro, como um vaso amado e querido. Hoje me encontro nas mãos do oleiro, como um vaso quebrado e ferido. Hoje eu volto pras mãos do oleiro, como um vaso amado e querido. Hoje me encontro nas mãos do oleiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tudo por Jesus e nada sem Maria. Então hoje nesse vídeo nós começamos rezando, cantando essa música minha que fala justamente sobre a oração, né? Muitas vezes nós nos encontramos assim, né? Feridos, machucados, cansados,
cambaleantes, né, com feridas comunitárias, né, da comunidade, das pessoas das quais nós convivemos, e nós chegamos desse jeito, muitas vezes na oração. Outras vezes chegamos alegres, felizes, com motivos para rezar, né? E, na verdade, de qualquer forma, é isso que nós vamos entender hoje. De qualquer forma que você estiver, você sempre deve rezar, sempre deve estar em oração. E a primeira coisa que nós vamos entender é justamente isso, né? Sobre a oração. A oração, então, resume e completa todos os atos precedentes, ou seja, todos os atos anteriores, porque ela é um desejo de perfeição, pois que ninguém oraria sinceramente se não quisesse se tornar melhor. Então, todos aqueles que rezam, eles devem ter essa intenção, né? Na sua oração você deve ter sempre a intenção de ser uma pessoa melhor. A oração, ela também supõe um certo conhecimento de Deus, conhecer Deus, saber que Deus existe, e também um conhecimento de si mesmo, porque estabelece relação entre os dois. Minha relação com Deus e a relação de Deus comigo. Então, se é uma relação, ambos se conhecem. E principalmente da nossa parte, nós precisamos conhecer a Deus. E conforma também as nossas vidas, entre uma conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É a busca da nossa conformidade com a conformidade da nossa vontade com a conformidade de Deus. Aliás, a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. A oração, visto que toda boa oração contém explícita e implicitamente um ato de submissão ao Senhor, de submissão a todas as coisas ao Senhor. A oração, ela aperfeiçoa todos os atos, prostrando-nos diante da majestade. Então, tudo que é ato nosso, ele nos aperfeiçoa e nos faz humildes para adorá-lo, para implorar de novo as suas novas graças, mais graças sobre as nossas vidas, e habilitam progredir na perfeição. Então, nós vamos expor essas três realidades, a natureza da oração, a sua eficácia e como transformar nossa vida em oração habitual. O que é a oração, então? A oração, né, eu esqueci de colocar aqui, peraí, deixa eu ajeitar aqui, isso, pronto. Então, eu tinha falado sobre a oração, agora vamos responder o que é a oração. A oração, em sentido mais amplo, é a elevação da alma para Deus. É um resumo que a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, ela coloca isso. Orar é elevar os pensamentos, os sentimentos, o que eu sou, a minha alma, para Deus. Em resumo, orar é elevar a alma e conversar com Deus, prestando-lhe homenagem e pedindo graças. Tudo isso para crescer em santidade, acima de tudo, para glorificá-lo. Então, há dois objetivos dentro da oração, né? Dois objetivos diretos e que devem sempre estar buscando. Eu não devo buscar por bens materiais, por bens terrenos. Eu devo buscar na oração o quê? Eu devo buscar duas coisas: o meu crescimento na santidade, ou seja, através das virtudes que eu vou adquirindo por graça de Deus, pelas graças de Deus recebidas, mas acima de tudo para glorificá-lo, para que Deus seja glorificado. Então, se eu rezo e não estou glorificando a Deus, ou se eu rezo e não estou buscando a santidade, eu estou rezando de forma errada. A definição de oração, o que é a definição de oração? Combinando as definições dos santos padres, a oração pode ser entendida como uma elevação da alma para Deus, né? Ou seja, tirar o foco das coisas terrenas e voltá-lo para Deus, voltar o foco para Deus. O meio de render-lhes as homenagens devidas é através da adoração e da gratidão. A oração também é um caminho para pedir a Deus graças, né? Através das petições convenientes, dos pedidos convenientes, com o objetivo final de crescer em santidade para glorificá-lo. Então, basicamente, né, a oração, ela
serve para adorar e ser grato a Deus, glorificando-o, e também para pedir-lhe graças para que nós cresçamos em santidade. É em essência, então, uma conversa com Deus que exige um esforço para concentrar a alma nele. Qual é o processo, então, da oração? A oração ela envolve um esforço de elevação, né? Essa elevação da alma. Desprender-se das distrações e das futilidades do tempo, daquilo que são as obrigações do tempo para chegar até Deus, né? Para chegar até Deus. Aquelas distrações do mundo para focar em Deus, que está presente em nós e ao nosso redor. É um colóquio com Deus. É um colóquio com Deus, é uma conversa com Deus. Essa elevação é uma conversa, seja de adoração ou súplica, que busca uma resposta divina. Essa elevação também é uma prioridade da homenagem. Assim como em uma conversa, o primeiro passo é cumprir os deveres de religião, saudar a Deus, adorá-lo, antes de apresentar nossas petições. Você vai poder reparar isso muito bem, né, nas homilias, por exemplo, quando bispos vão fazer homilias, né? O padre também, ele começa saudando as pessoas que estão à volta. Por quê? Porque vai ser uma conversa. A homilia, ela é uma conversa. Quando você vai num discurso de um político, alguma coisa assim, o político, ele saúda as pessoas que estão ali, né? Saúda as autoridades, as pessoas de toda a população ali, tudo mais. Nós também, quando vamos conversar com um amigo, a primeira coisa que nós perguntamos é: oi, tudo bem? Como é que você está? Nós damos uma saudação a ele, certo? Com Deus é a mesma coisa. E essa saudação é uma saudação digna de adoração para ele, certo? E buscando sempre o fim último. A oração, ela sempre nos leva a buscar esse fim último, que é a glória de Deus. Mesmo quando pedimos graças para nossa santificação, o principal objetivo da oração deve ser sempre glorificá-lo. Então, o principal objetivo da oração é a glória de Deus, é Deus ser glorificado, certo? Quais são as diversas formas de oração? Bom, a oração ela pode ser classificada de duas maneiras principais: pela sua finalidade e pelo seu modo de expressão. Pela sua finalidade, nós teremos a adoração e a petição. Pelo seu modo de expressão, nós teremos a oração mental ou oração vocal, a oração privada ou a oração pública. Tá? Então, vamos lá. Pela finalidade, nós teremos ou adoração ou petição. Lembrando que sempre Deus deve ser adorado, Deus deve ser adorado, mas nem sempre nós vamos pedir algo, né? Às vezes o que nós vamos pedir é que Deus seja adorado. Simples. Essa é a nossa petição na nossa adoração. Que Deus seja adorado. E em todos os momentos que Deus seja adorado. Ou pelo seu modo de expressão, que é uma oração mental ou vocal. Ou eu só penso naquilo, ou eu falo aquilo. Ou também pode ser uma oração privada, particular, minha, pessoal, ou uma oração pública, por exemplo, uma Santa Missa, certo? Uma Santa Missa é uma oração pública, um grupo de oração é uma oração pública, certo? É uma oração do povo. Então, vamos primeiro pela classificação da finalidade. A oração de adoração. Adoração, propriamente dito, é quando nós reconhecemos Deus como nosso soberano mestre e nós como seus dependentes. Então somos dependentes de Deus e Ele é o nosso Senhor. O homem, como pontífice da criação, ou seja, como ligação entre o Criador e a criatura, tem dever especial de adorar a Deus em nome de todas as outras criaturas, reconhecendo sua perfeição soberana e bondade em tudo. Existem algumas músicas que elas falam da criação, que louva a Deus e tudo mais. Elas louvam a Deus, mas ainda de uma forma imperfeita e inconsciente, né? Eles não têm consciência do que é adorar a Deus como nós podemos ter, né? O restante da criação, os animais, as plantas, eles adoram pela beleza, porque foram criados belos,
foram criados perfeitos por Deus, da mesma forma como nós fomos criados, mas a nós temos os pecados, o pecado original. Além da adoração, a ação de graças, quando nós agradecemos a Deus por todos os benefícios, sejam eles benefícios naturais ou benefícios sobrenaturais, benefícios da graça, pois Ele é o nosso benfeitor. Deus é o nosso benfeitor. A Igreja de Jesus nos convida a uma gratidão perpétua, especialmente pelo dom da Eucaristia. De todas as graças que nós podemos ter, de todas as ações de graças que nós podemos ter, a Eucaristia é a maior de todas, de todo ato de gratidão que nós devemos ter pela Eucaristia, é o que nós devemos ter. Também a nossa oração pode ser uma oração de reparação, né, com a finalidade de reparar, quando nós pedimos perdão e reparamos os ultrajes feitos a Deus pelos nossos pecados ou pelos pecados dos outros. Isso envolve confissão, uma confissão humilde, contrição sincera, aceitação das provações e, se possível, o oferecimento de nós mesmos em união com Cristo. Certo? Isso para a oração de adoração. Para a oração de petição, nós podemos pedir a Deus o que precisamos, porque isso é pode ser um ato de homenagem à sua bondade, poder e eficácia. Então, quando nós pedimos algo para Deus, ainda que não diretamente, nós estamos dizendo: o Senhor é bom. Porque se eu estou pedindo coisas boas, só o Senhor pode nos dar coisas boas. Só o Senhor pode me dar essa coisa boa. Só a bondade, o que é bom, vem de ti. O fundamento é o amor de Deus por nós e nossa extrema necessidade de sua ajuda, tanto na ordem natural quanto na ordem sobrenatural. Precisamos dele tanto na ordem natural quanto na ordem sobrenatural. Deus, então, ele deseja em nós dar seus bens. Ele deseja dar os seus bens a nós e nos convida a pedir. Não recebeis porque pedis pouco, pedis mal, né? Prometendo conceder àquele que pede. Mesmo sendo onisciente, Deus quer que peçamos para que o reconheçamos como autor de nossos bens e para que aumentemos nossa confiança nele e não o esqueçamos. Então, pedir também é um modo de eu entender, de eu falar, não me esquecer de Deus, certo? Essa é a classificação por finalidade que nós temos, então, de petição, de adoração, de reparação e também de ação de graças. Agora nós vamos ver a classificação pelo modo de expressão, como eu me expresso. Então aqui eu tenho a finalidade, agora eu tenho o caminho, pelo caminho qual eu vou trilhar. A oração, a primeira delas que nós podemos citar é a oração mental. A oração mental, então, é uma conversa interior com Deus, sem manifestação exterior. Ela inclui recolhimento, reflexão, contemplação e qualquer ato que una a alma a Deus pelo conhecimento e pelo amor. Então, é o contemplar, é o olhar, é o silenciar diante de Deus, é o calar-se diante de Deus, muitas vezes pensando sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus é, sobre o que Deus realiza em nossas vidas. A oração a oração mental é o sustento e a alma da oração vocal. Então, não há oração vocal sem oração mental. Não existe oração vocal sem oração mental. Então, toda oração mental, ela se baseia na oração. Toda oração vocal, ela se baseia na oração mental. Vamos falar logo em seguida da oração vocal, porque ela ajuda a aumentar a convicção e praticar as virtudes. Então, ao fim da minha oração mental, eu posso realizar a minha oração vocal, que aí eu finalizo e aumento as convicções daquilo que eu refleti. A oração vocal, ela se expressa através de palavras e também de gestos, tá bom? Através de palavras e de gestos,
fazendo isso para homenagear Deus também com o nosso corpo e nossa linguagem. Então, não só com a nossa língua materna, mas também com o nosso corpo, nós podemos glorificar a Deus. Quando você vai num grupo de oração e faz gestos no momento de animação, ali também é uma forma de oração. Aquilo ali também é uma forma de oração. É útil, então, para estimular a própria devoção. Então, quando a oração vocal ela é feita, ela estimula a própria devoção. Ela estimula a própria devoção. O som da voz ela intensifica o sentimento e para a edificação do próximo também. O outro ouvindo, me ouvindo rezar, né, se for conveniente que ele ouça, seria proveitoso para a edificação também do próximo. Isso pode ser, por exemplo, um padre rezando na missa, né, e rezando por todos os fiéis, ou um momento de novena, de oração pública ali na missa, o padre ou uma outra pessoa que reze ali possa dar esse exemplo para as outras pessoas e convidando as pessoas para serem edificadas. A oração ela pode também ser privada ou pública. Privada quando ela é feita individualmente e pública quando ela é feita em nome da sociedade, ou seja, daquela comunidade em comum, aqui daquelas pessoas em comum ali. A sociedade também deve render homenagem a Deus. Então, não só de forma particular, mas também de forma comunitária, de forma social, as pessoas devem rezar também. As pessoas devem rezar, e isso começa dentro de casa, com a família. Jesus prometeu estar onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Então a oração comum, a oração social de muitos tem uma eficácia irresistível diante de Deus, como um pai que não resiste ao pedido unido de todos os seus filhos. Imagina um pai com vários filhos, uma família com vários filhos, e um dos filhos chega para pedir alguma coisa, né? Para pedir que o pai leve todas as crianças num passeio, todos os irmãos num passeio. Agora você imagina se, além daquele irmão, o outro irmão, ou mais 2, 3 irmãos, cheguem juntos para conversar com o pai, pedindo para que o pai vendo a mobilização, ele vai se alegrar muito mais e se comover muito mais com aquele movimento que é social, que é coletivo. Entende? Isso não quer dizer que a oração individual ela não tem poder, né? Ela tem poder sim, às vezes, dependendo da pessoa, até mais poder. Eu falo poder no sentido porque a pessoa tem intimidade com Deus. A igreja então nos convoca para a Santa Missa, que é a oração principal pública, né, por excelência, a oração por excelência, e os ofícios religiosos também. Sacerdotes e religiosos, através do ofício divino, cumprem o dever da oração pública diária em nome da igreja. Agora nós vamos ver 2 tipos de orações que são base para todo o sustento das nossas vidas. Primeiro, a oração do Pai Nosso, que é a oração que foi ensinada por Jesus e que é a oração perfeita de forma individual, mas também coletiva. O Pai Nosso é a mais bela e completa das orações ensinadas pelo próprio Jesus. Ela começa com uma introdução que nos coloca na presença de Deus e estimula nossa confiança e depois nos ensina a pedir tudo o que precisamos na ordem correta, priorizando a glória de Deus. Então, a primeira coisa que o Pai Nosso faz é saudar a presença de Deus, nos colocar na presença de Deus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aliás, na verdade, Pai Nosso que estais no céu já nos coloca na presença de Deus. Na presença de Deus. E depois nós vamos pedindo os 3 primeiros pedidos ali, né? Que é santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. São pedidos diretos para Deus. São pedidos diretos para Deus. Então, a estrutura do Pai Nosso, ele é uma saudação, depois 3 pedidos diretamente para Deus e 4 pedidos diretamente relacionados a nós e aos outros. A nós e aos outros. Então, esses 3 pedidos, eles têm a ver com o nome, o poder e a glória de Deus. Santificado seja o vosso nome, ou seja, o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino, o poder dele de reinar sobre nós. Seja feita a vossa vontade, que é a sua
glória, que é Deus ser glorificado, e nós sermos santificados na presença de Deus pela graça de Deus. Então, esses 3 primeiros pedidos, eles envolvem o nome, a glória e o poder de Deus. Os outros 4 pedidos, eles têm a ver com a nossa vida. O Pai Nosso, então, é uma oração sublime, porque tudo nela se refere à glória de Deus, mas ao mesmo tempo é simples e acessível a todos, pedindo o que é mais útil para nós enquanto nós glorificamos a Deus. Então, a introdução ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Essa frase nos leva à presença de Deus como nosso Pai por excelência, Pai do Verbo por geração e nosso Pai por adoção. Reconhecemos então a Santíssima Trindade, o amor de Deus que nos envolve. Ao dizer estais no céu, afirmamos sua onipotência e que ele é a fonte de todas as graças e o que nos inspira uma confiança filial absoluta, pois somos da família de Deus, todos irmãos. O objeto da oração é o que pedimos e por que pedimos. As petições do Pai Nosso seguem uma ordem lógica, do mais importante ao menos importante, para a glória de Deus e nossa santificação. Olha só, então, para a glória de Deus, o mais importante é que o nome dele seja santificado, e o menos importante é que ele nos livre do mal. E às vezes a gente inverte isso. A gente quer ser livrado do mal antes de santificar o nome de Deus, né? E o Pai Nosso, ele nos ensina que é o oposto. Não que ser livre do mal seja algo ruim ou não tenha importância, né? Então, santificado seja o vosso nome, é onde nós pedimos que o nome de Deus seja reconhecido e proclamado santo por todos. Venha a nós o vosso reino, é onde nós pedimos o crescimento do reino de Deus em nós e a nossa futura entrada no céu. A oração do seja feita a vossa vontade, o pedido da seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, é onde nós pedimos a graça de nos conformarmos à vontade de Deus, assim como ela é cumprida perfeitamente no céu. Então, do mesmo jeito que ela é cumprida no céu por todos os santos, ela também deve ser cumprida, a vontade de Deus deve ser cumprida aqui na terra. Agora nós temos os pedidos secundários, né? Primeiro os pedidos essenciais, que são os direcionados a Deus. Agora os secundários. Os secundários por quê? Porque vem em segundo plano. O primeiro plano é a glória de Deus. O segundo plano são aquilo que é importante para nós, certo? Então, nós começamos a segunda parte, ou talvez a terceira, se for pensar na saudação como primeira parte. Ela começa com: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos o sustento necessário, tanto para o corpo quanto para a alma. E aqui nós podemos ver não só o alimento, né, a comida, o trabalho, o dinheiro, mas também o dinheiro que é necessário, obviamente, né, não aquele dinheiro que é extra, que exagera e que perde a nossa alma, pelo contrário. Mas também nós vemos aqui a Eucaristia, a palavra de Deus, a oração, a paz, aquilo que depende de Deus para acontecer, a saúde, nós vamos pedir neste momento aqui. O segundo pedido dessa segunda parte é: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse pedido é algo que depende muitas vezes da medida com que eu perdoo. Então, Deus me perdoará à medida que eu perdoo. Pedimos o perdão dos pecados, que é o único mal verdadeiro, o único mal que existe, que nos é concedido na medida em que perdoamos os outros. O terceiro pedido dessa parte, né, ou seria talvez 3 mais 3, 4, 5. O quinto pedido aqui, né, do Pai Nosso é: e não nos deixeis cair em tentação. Pedimos que Deus nos ajude a evitar as provas e tentações que poderiam nos fazer sucumbir. Então, tudo aquilo que é tentação e prova que pode nos fazer... Na verdade, as tentações, né? Provas não nos fazem cair. As tentações que nos fazem cair, essas nós pedimos para evitar, para que Ele nos ajude a evitar. E o sétimo pedido é: mas livrai-nos do mal.
Pedimos a remoção dos males físicos e misérias da vida, na medida que estes são obstáculos para a nossa santificação. Então não são aqueles que não são obstáculos, pelo contrário, aqueles que nos ajudam. Aqueles que, os sofrimentos, os males físicos, as misérias que nos ajudam a chegar até Deus, esses nós não pedimos para Deus retirar, não devemos pedir para Deus retirar, mas devemos pedir para Deus retirar aquele mal que é obstáculo para a nossa santificação. Bom, agora vamos falar de outra oração muito importante para nós, católicos, que é a oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria, ela tem uma estrutura de divididas em três. Nós achamos que talvez seja dividida em duas, mas ela é dividida em três, se nós repararmos, principalmente a primeira parte. A primeira parte ali, ela pode ser dividida em duas, certo? Então, portanto, 3 partes. Quais são essa oração? Né? Muitos podem achar duas, mas ela pode ser dividida em 3 orações. A primeira parte da oração da Ave Maria é a relação com o Pai. Então, é como o Pai saúda a Virgem Maria. Então, a oração da Ave Maria, ela é só um pedido. Ela só tem um pedido. Na verdade, ela é toda saudação. Ela é a saudação de Deus para a Virgem Maria. Ela é uma saudação da sua família, dos seus irmãos, ali representados por Santa Isabel, e a saudação dos seus filhos, representados pela oração da igreja, certo? Então, o Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, é a oração que o anjo faz para a Virgem Maria. É a oração que o anjo faz para a Virgem Maria. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, né? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. É a saudação que o anjo ou Deus faz para a Virgem Maria. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É a oração, a saudação que Santa Isabel faz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A oração que a igreja faz. O pedido é: rogai por nós pecadores. Rogai por nós pecadores. Nos 2 únicos momentos que são importantes para o homem. Todo ser humano ele deve entender que só há 2 momentos importantes para nós: o agora e na hora da nossa morte. Que nós tenhamos graças tanto agora quanto na hora da nossa morte. É a única coisa que nós pedimos, para que Nossa Senhora conserve em nós, através das graças que foram dadas por Deus, porque ela soube conservar essas graças. Essa relação, então, a relação da Virgem Maria com o Pai, a relação da Virgem Maria com os seus familiares e a relação da Virgem Maria com a sua igreja, né, que são os seus filhos, ou seja, Cristo e os membros, ela vai entender o seguinte: Maria, ela se relaciona com o Pai. Maria, ela se relaciona com aqueles que são um só com ela. E Maria se relaciona com os seus filhos. É como a relação da Santíssima Trindade. E aqui ela nos recorda a relação da Santíssima Trindade. Maria, filha de Deus Pai, filha predileta e plena de graça de Deus Pai, colaboradora do plano divino. Então Maria que se submete ao Pai que está no céu. Então ela reconhece que Deus está, é o reconhecimento de Deus de cima para baixo de Maria. Santa Isabel, ela vai cheia do Espírito Santo, né? E aqui é importante nós lembrarmos do Espírito Santo. É o Espírito Santo, aqui vem a Isabel, ela faz o papel do Espírito Santo para a Santíssima Trindade, aqui nesse sentido. Por quê? Porque Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, saúda Maria de dentro. Saúda Maria de dentro. De dentro do quê? De dentro da sua família. São pessoas que, talvez a gente nunca parou para pensar isso, mas existem pessoas que nunca chamaram Maria e nunca chamarão Maria de mãe. Por exemplo, São José, Santa Isabel, talvez São João Batista, sim, né? Mas fora esses,
outros não, os pais, Santa Ana e São Joaquim, não chamariam Maria. Não faz sentido, humanamente falando, chamá-la de mãe. Chamá-la de mãe, como nós chamamos. Então, eles têm um papel, que é o papel o quê? Eles têm um papel do sangue, de ter uma unidade com a Virgem Maria. E depois nós temos aqueles que a relação do filho, ou seja, de uma submissão. Jesus era submisso à Virgem Maria, a São José, diz a própria palavra. Então, a relação dos filhos, que é uma relação, um espelho da relação do Filho de Deus, de Jesus, conosco, que se coloca para nos servir. Então, a Santíssima Trindade, ela basicamente é Deus que está no céu, né, e desce sobre nós, Deus que está dentro de nós, é o Espírito Santo, e Deus que se coloca abaixo de nós para nos servir. Deus está, então, em todos os ambientes sobre nós para nos ajudar. Assim também é a relação da Virgem Maria, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Certo? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje aqui. A gente teria outras coisas para falar, mas eu acho que não, já foi falado o suficiente aqui, certo? Então, entenda que a oração ela é sempre importante. Existem outras formas de oração e a gente vai aprofundar na oração, né? Porque se nós estamos buscando a perfeição cristã, que é o próprio Jesus, como nós já entendemos isso aqui, se nós estamos buscando a perfeição cristã, nós precisamos aprofundar e conhecer métodos de oração, praticar métodos novos de oração que se adequem, que sejam convenientes, que sejam frutuosos nas nossas vidas, certo? Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.